Pessoal, hoje é dia 6 de abril, segunda-feira, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal de Más Notícias. Um bom início de semana para todos nós. Estamos falando diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, vamos iniciar como sempre com o bloco Entendendo a Política, falando de uma alquimia de interesses. Agora foi encontrada mais algumas inconsistências dentro do Supremo. Que coisa, né? Que novidade! Antigamente existia uma lei no processo civil em que parentes de até terceiro grau não poderiam advogar no mesmo tribunal que o juiz. E o Supremo extinguiu essa premissa. Se esvaiu como fumaça, pois são eles que interpretam e propõem as leis, botam elas para funcionar. E por isso que essa miscelânea está acontecendo. O filho do ministro Nunes Marques foi encontrado aí falando com parte que defende o Banco Master. Meio acumunado. A advogada do Banco Master é esposa de um desembargador. E ela enviou o jatinho da empresa de Vorcaro para que o filho do ministro fosse a essas reuniões. Uma verdadeira suruba. Ainda mais que saiu na Folha de São Paulo, né? O ministro Moraes, lembra, ele comprou uma mansão lá em Brasília? 12 milhões essa mansão. Será que isso vai ser investigado? Ou vai cair no esquecimento? A mansão não está no nome dele, né? Está no nome da advocacia da família Moraes. E o casal Vivi e Xandão moram nessa mansão. Que coisa, né? Será que eles não têm falcatrua nesse negócio? Estes negócios entre Vorcaro, os ministros do Supremo Tribunal Federal, estão ficando cada vez mais obscuros. Situação que vai ficando cada vez mais insustentável. Ainda mais agora, que está ligando aí a PGR, Procuradoria-Geral da República, com algumas inconsistências que tem fatos envolvendo os magistrados aí. E Vorcaro não aparece na lista de investigação. Será que a PGR está escondendo Vorcaro? O Paulo Gonet, sim, o diretor da PGR, sim, ele que levou as investigações contra Bolsonaro. Gonet é ligado a Gilmar Mendes, ministro do Supremo, sabia? Eles têm uma baita ligação. E ninguém sabia que os dois eram sócios no Instituto de Brasília. Sócios. Ele, Gonet e Gilmar Mendes. Eu nem sei o que dizer para vocês. O diretor da PGR, que foi empossado por Lula agora em 2023, para que ele se desvinculasse desse laço de sociedade, porque iria dar muito na cara, Paulo Gonet passou a sociedade para ele, para seu filho. Que conveniência, né? Parece que todo Ministério Público tem algum laço inconsistente. E é isso que Gonet não quer abrir a investigação contra Vorcaro. Será que é por isso? Tem um ditado que diz assim, ó:
que vai cair como uma luva nessa situação. Quem tem um telhado de vidro não pode jogar pedra no telhado de vidro do vizinho. Olha como caiu como uma luva esse ditado. Olhe bem que são apenas suspeitas, não são provas. Mas, na verdade, nunca na história brasileira tinha acontecido isso, né? 129 milhões para defender uma causa do Banco Master que nunca foi defendida. Será que Viviane não teria que estar defendendo Vorcaro agora? O jatinho de Vorcaro sempre à disposição do Xandão. 8 vezes. 8 vezes aí no ano passado. Depois que a sua mulher fechou um contratinho com Vorcaro, Xandão tinha acesso livre? Será? Alguns jatinhos de Vorcaro? E 8 vezes foi até descobrirem as falcatruas. Depois Xandão não quis mais. Foi uma grande coincidência, né? O resort que hospedava ministros do STF, o Taiaiá, também deve ser uma baita coincidência. Gilmar e o diretor da PGR Sócios, também uma coincidência. Políticos como Fábio Farias. Quem é Fábio Farias? Também usava os serviços de Vorcaro, você sabia? Inclusive ele que é casado com a filha de Silvio Santos. Fábio Farias é casado com a filha de Silvio Santos. Inclusive ela recentemente usou o SBT para dizer que Alexandre de Moraes é uma pessoa íntegra. Que papelão, hein? Se o pai dela tivesse ainda vivo, daria uma bela repreensão na menina, para não misturar política com entretenimento. E assim que abrimos o programa de hoje, falamos de uma alquimia de interesses. E é só isso que rola. É só isso que rola. Se alguma pessoa tem um interesse no seu trabalho, ela te apoia. E grande. Se você não tem poder, ela não te apoia. Que coisa, né? Esse nosso Ministério Público tá cada vez mais duvidoso. Esse foi o bloco político, né? Vamos falar agora de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, esportes. Ontem o Internacional entrou em campo e não decepcionou. Não decepcionou porque trouxe de Itaquera 3 pontos de presente de Páscoa para os seus torcedores. E outra situação que não comentamos, né? Mas no sábado o Internacional completou 117 anos de história e parabéns ao Internacional. O treinador Paulo Pesolano proporcionou uma grande vitória com uma equipe diferente, que a torcida até nem tinha imaginado, né? Na segunda etapa, o Bernabéu chutou proposital ou desproposital de fora da área e meteu um golaço. Baita golaço. Sim, o Internacional fez o seu dever, né? Não foi uma apresentação de ouro, como o torcedor queria ver. Mas o que tinha para a Páscoa era isso, e deu certo. O que não estava previsto mesmo para ontem foi um 0-0 morno com o Remo, que provavelmente será um dos rebaixados dessa temporada, pois é um dos piores times do Brasil. E o Grêmio empatou com um dos piores times do Brasil. Um jogo bem abaixo do esperado. O tricolor saiu de campo aí com 12 pontos na competição em 11º lugar. O empate veio através da improeza do adversário. Pois sim, se fosse um outro time um pouco mais forte,
teria ganhado de 2-0. O Grêmio poderia ter terminado perdendo esse confronto. Um time profissional não poderia ter errado o que o Remo errou ontem. Um pênalti e outro chute sem o goleiro. É claro que não podemos tirar o mérito de Everton, pois foi o melhor jogador em campo, e quando o melhor jogador em campo é o goleiro, a situação não fica muito boa. Sem contar que o atleta do Remo, Pikachu, foi expulso e ficou aí em campo o Grêmio 30 minutos e não conseguiu vencer a partida. 30 minutos com um jogador a mais. É a terceira partida que o Grêmio não consegue vencer. Na Arena foram 23 mil torcedores e ficaram decepcionados. Viram o Remo com um jogo morno e conseguiram um empate na casa do adversário. Que coisa, né? Na quarta-feira o Grêmio vai a Montevidéu enfrentar o City Torque pela Sul-Americana. Provavelmente vá todos os reservas. E depois no sábado tem o Clássico Grenal. Então, pelo que se percebe, a equipe não está bem motivada, está desmotivada. O técnico não está fazendo se entender as suas táticas. E as pedreiras vão começar. Esse foi o Bloco Esportivo, e o Bloco Esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem nos tem dado esse apoio no Bloco Esportivo. Bom, seguimos aí a nossa pauta, né? A segunda edição do projeto Memórias Bordadas terá abertura oficial amanhã, dia 7 de abril. Hoje é dia 6, amanhã dia 7, às 15 horas, no Museu do Imigrante. A mostra é o resultado de um processo criativo que envolveu 16 oficineiras. As participantes transformaram narrativas pessoais e vivências em arte visual. O projeto, que iniciou a jornada em março na Praça Céu, com a entrega de certificados e a apresentação do livro do bordado, agora inicia um circuito de exposição para dar visibilidade a esses trabalhos. Um dos grandes diferenciais dessa edição é o foco na inclusão, para garantir que a arte seja alcançada por todos. Os vídeos serão como uma janela de Libras, terá uma janela de Libras, né, um intérprete, falando em Libras durante essas exposições, que é bem legal aí para as pessoas aí que não tem audição, é bem show de bola. Então a mostra acontecerá de 7 a 30 de abril no Museu do Imigrante e de 5 a 29 de maio na Galeria de Arte do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, lá em frente ao Quartel dos Bombeiros no Oswaldo Maranha. O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. O investimento aí foi dado de 45 mil e apoio aí da Secretaria Municipal de Culturas e outros departamentos. Olha aí, a UX aqui de Bento Gonçalves inaugurou na semana passada o projeto Trilhas Ecológicas, abrindo oficialmente a parte da área verde do campus para toda a comunidade. A iniciativa transforma o espaço em um ambiente integrado que une lazer, preservação e educação ambiental.
Um percurso acessível de aproximadamente 700 metros. A caminhada dura também em média 45 minutos e possui um nível de dificuldade considerado aí fácil. O trajeto está aberto diariamente ao público das 7 da manhã às 19 horas, promovendo a prática de atividades físicas e o contato direto com a natureza na Serra Gaúcha. Deixa eu botar aqui a imagem que eu tenho da galera, ó. Já na trilha, ao longo do caminho delineado por pórticos de acesso, né, os visitantes encontram uma sinalização estruturada que guia o passeio e ensina sobre a preservação do ecossistema. Placas com QR Code, códigos QR, fornecem acesso e dão identificação aí da biodiversidade regional. Durante o percurso é possível observar espécies nativas da flora, como araucária, pitangueira e pé amarelo, além de aves como coruja, coruja barranqueira, o caracá, o pica-pau do campo e muitos outros pássaros, né? A proposta é evoluir gradativamente os percursos dentro aí dos 64 hectares do campo, incluindo futuramente aí a catalogação de mamíferos. Escolas e grupos interessados podem agendar as visitas guiadas e as atividades didáticas junto à Secretaria da Unidade. O projeto das trilhas ecológicas foi concretizado por meio de sólidas parcerias com a Prefeitura Municipal, com a Escola do Turno Integral Universitário, reforçando o papel de transformação social do espaço. Que legal, né? Muito legal, então. Deixa eu falar aí, agora a gente vai para o comercial da Harmony, nós voltamos em seguida, é bem rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É, pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu sonho. Natal Fitness também dando aquele apoio, né, no Jornal Últimas Notícias. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, vou falar para vocês uma coisa. Já estamos em ano eleitoral, tá, pessoal? É muito importante que você saiba como agir. E a galera já está movimentando aí o cenário político aí do Rio Grande do Sul. O cenário do Senado já recebeu uma injeção de combustível. A votação online que foi promovida por nossos colegas do portal NB Notícias aqui de Bento Gonçalves, para medir aí a preferência do público em relação às 2 vagas que serão abertas no Senado Federal, foi encerrada oficialmente no início da tarde de ontem. A sondagem interativa superou a expectativa de adesão e registrou 4.085 votos, 4.085 participações. Que bom! É muito bom ver assim os nossos colegas com uma audiência enorme, né? Consolidando-se um importante termômetro no atual momento político aqui na região. Não o que está falando São Paulo, Porto Alegre. O interessante é que nós temos que ter o termômetro aqui de Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, da nossa Serra Gaúcha. Bom, o resumo final da enquete revelou uma disputa extremamente acirrada e polarizada entre as principais lideranças do estado. Deixa eu botar aqui, para vocês entenderem, essa galera aí que vai disputar o Senado, A ex-deputada Manuela Dávila do PSOL assumiu a liderança das preferências. A galera preferiu ela
com 1.462 votos. Logo na sequência, se mantendo aí uma forte concorrência ao longo de todo o final de semana, né, apareceu o deputado federal Ubiratã Sanderson do PL, que consolidou aí a segunda colocação, 1.344. A Manuela, 1.462 e ele 1.344, poucos votos a menos. Fechando aí o pódio dos 3 melhores, né, da sondagem, vem o Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Ele teve 956 votos. Pela enquete, Manuela e Sanderson seriam eleitos para as 2 vagas no Senado. Para você que não sabe, esse ano entrarão 2 senadores. Bom, na segunda metade da tabela de resultados, figuram nomes tradicionais que buscam alavancar espaço na disputa eleitoral. O ex-governador Germano Rigoto, do MDB, encerrou a participação com 135 votos. Veio depois aí o Paulo Pimenta, né? Atual ministro de Lula, do PT, que somou 119 indicações aí. O deputado estadual Frederico Antunes, do PSD, fechou a lista com 60 votos. Vale ressaltar que a enquete não possuiu método científico nenhum. Reflete o engajamento digital da comunidade aqui na Serra em escolher os nomes que deverão concorrer às cadeiras deixadas por Luiz Carlos Renzi, do PP, e Paulo Paim, do PT. Que interessante, né? A gente tem que entender que essa galera é que vai cuidar do nosso Senado. Deixa eu tirar minha imagem da frente. Agora nós vamos conversar sério, tá? Esse é um fogão campeiro, tá? E você pode ver que até lenha tem ali embaixo dele, né? Mas nós também vamos falar de política. Mas como se tem um fogão campeiro, nós vamos falar de política? Pessoal, quando eu falo para vocês que a política tem tudo a ver com tudo que nós fizemos, mesmo que você morar no meio do mato, tem tudo a ver com nós. Pois é, agora, se você tiver um fogão a lenha, você poderá se tornar um fora da lei. Você não ouviu errado. Se você tem um fogão a lenha, você poderá se tornar um fora da lei, sim. Muitos proprietários desconhecem que esse símbolo da culinária tradicional pode se tornar um pivô de uma batalha judicial e resultar em multas pesadas que chegam em até 10 mil reais. Você entendeu? Se você tem um fogão a lenha, você pode tomar uma multa de até 10 mil reais, além de possíveis penas de reclusão. Diferentes do que muitos pensam, não existe uma lei que proíba a posse ou o uso do fogão a lenha no Brasil. O problema legal reside nas consistências do uso inadequado. A base para a punição é a Lei de Crimes Ambientais número 9.605/1998. E o decreto é 6.514/2008. De acordo com especialistas em direito ambiental, o enquadramento ocorre quando a emissão da fumaça é considerada poluição atmosférica que causa danos à saúde humana ou meio ambiente. Em áreas urbanas, em áreas povoadas, o impacto é ainda mais monitorado. Quando o fogão se torna um crime, você sabe? A fiscalização costuma ser motivada por denúncias de vizinhos incomodados. Os principais gatilhos para multa e processo são emissão excessiva de fumaça, quando a fumaça invade a casa de outras pessoas, né? Constantemente agravando um problema respiratório, como asma e rinite. Bom, queima de materiais inadequados. O uso de queima de lixo domésticos, plásticos, borrachas ou madeira tratada com verniz libera uma substância tóxica, se você não sabe, o que configura uma grave infração.
Ausência de chaminés, isso também é complicado, hein? Equipamentos têm que ser instalados, com dutos de exaustão adequados. Ou, como eu quero dizer para vocês, chaminés. As chaminés não devem ser muito baixas, elas têm que dispensarem a fumaça e a fuligem corretamente. O uso de lenha ilegal também dá problema. Além da fumaça, a origem do combustível importa muito, tá? Queimar madeira proveniente de desmatamento ou sem documento de origem florestal, isso pode gerar multa por metro cúbico de lenha. As penalidades, são grandes. As sanções para quem descumprir as normas ambientais e de vizinhança são severas. Então, galera, se você tiver um fogão em casa e tiver lenha de uma proveniente de uma reserva ecológica, isso dá problema, hein? Isso dá bastante problema. Bom, o nosso jornal vai ficando por aqui. A gente volta a partir de amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, tchau!